Então nesse vídeo você vai entender todos os detalhes dessa criptomoeda criada pelo Facebook e também vai entender os pontos positivos e os pontos negativos dela. Fala, eu sou Guilherme da Asta Fortuna e recentemente o Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, fez um anúncio muito importante que foi a criação de uma criptomoeda, a criação da criptomoeda do Facebook. E já tinham vários boatos aí rolando no mercado sobre isso, sobre como é que seria essa criptomoeda e etc. E no dia 18 de junho ele fez a divulgação oficial com documento, o white paper, com todos os detalhes sobre como que vai ser essa criptomoeda. Ela não foi lançada ainda, a expectativa é que ela seja lançada até meados de 2020, mas foi feita a divulgação oficial do seu lançamento. Então nesse vídeo você vai entender todos os detalhes dessa criptomoeda criada pelo Facebook e também vai entender os pontos positivos e os pontos negativos dela. Então se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no meu canal e vamos lá! Bom, em primeiro lugar é importante falar o seguinte, o Facebook é uma rede gigantesca com mais de 2,3 bilhões de usuários, uma boa parcela da população mundial, e há muito tempo já se especulava a possibilidade do Facebook entrar no mercado financeiro, né, de prover serviços financeiros. Então já se falava, por exemplo, da possibilidade de transações financeiras através do WhatsApp ou através do Messenger, mas talvez no início não se imaginava que seria através de uma criptomoeda. Mas já tem alguns meses que vem surgindo esse boato da criptomoeda do Facebook. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, o nome dela é Libra. E não tem nada a ver com a Libra da Inglaterra, beleza? É só o nome dessa criptomoeda. E na verdade não vai ser o Facebook só o criador, o único fundador dessa criptomoeda. Existem 27 empresas que fazem parte da Libra Association. Então tem uma associação que vai ser dona da Libra, uma associação sem fins lucrativos, que vai ser a fundadora da Libra, e dentro dessa associação tem 27 empresas que são fundadores iniciais. Podem ter mais até o lançamento da criptomoeda lá em meados de 2020, mas inicialmente são 27 empresas. São empresas de tecnologia, empresas de pagamentos, empresas de vários setores da economia, beleza? Então eu li todo o white paper da Libra quando ela foi lançada para poder entender e passar aqui para você. Então, em primeiro lugar, eu vou passar os 4 principais pontos negativos que eu identifiquei dessa criptomoeda. E o primeiro ponto negativo que eu identifiquei é que a Libra vai ser uma moeda centralizada, ou seja, ela vai ser controlada pela associação Libra, pela Libra Association, por mais que seja uma associação sem fins lucrativos e com pelo menos 27 empresas ali que são fundadoras dela. Então ela não vai ser descentralizada como é o Bitcoin, por exemplo. E o problema de uma moeda centralizada é que ela tem muito mais risco do que uma moeda descentralizada, porque tem somente alguns poucos pontos de ataque, né, de ataque de hacker, por exemplo, ou problemas com segurança de informação, ou até problema com legislações específicas de determinados países. Então, esse é o principal ponto negativo, é o primeiro ponto negativo da Libra, tá? O segundo ponto negativo da Libra, que também tem a ver com a questão da centralização, é que os nodes dela, inicialmente, vão ser controlados por essa associação. Então vão ter algumas instituições, algumas empresas que vão controlar os nodes, que vão ser os aprovadores da transação. Como se fosse na rede do Bitcoin, os mineradores. Porque no caso da Libra, ela não vai funcionar através de mineração tradicional, como acontece no Bitcoin, porque ela não é Proof of Work, ela não funciona sobre o sistema de provas de trabalho. Então vão ter nodes que controlam, que aprovam as transações, e esses nodes vão ser controlados por essas empresas que fazem parte da Libra Association. Lá no paper eles falam, os nodes, o controle da rede vai ser descentralizado, porque as empresas vão estar espalhadas pelo mundo, etc. Mas isso por si só não faz com que a rede seja descentralizada, beleza? E uma outra questão também disso é o seguinte, o Bitcoin, por exemplo, funciona num sistema permissionless, ou seja, qualquer pessoa pode ser um minerador, qualquer pessoa pode ter uma exchange, você não precisa pedir autorização para uma associação, para uma instituição, é permissionless, você não necessita da permissão de ninguém para atuar no ecossistema do Bitcoin. Agora, no caso da Libra, não vai ser permissionless, vai ser permissioned, ou seja, você precisa da autorização da Libra Association para ter um node. Então, inicialmente, somente instituições, empresas, pessoas autorizadas pela Libra Association vão poder ter um node ou fazer coisas aí no ecossistema
da Libra, tá? Então isso é péssimo porque mostra que a Libra não vai ser uma moeda orgânica, uma coisa que cresce e se desenvolve naturalmente, como acontece com o Bitcoin, com a rede do Bitcoin. O terceiro problema também muito sério que eu identifiquei é que a Libra vai ter um lastro em moedas nacionais, em fiat, né, em moedas fiduciárias. Então eles vão selecionar ali uma cesta de moedas que eles consideram que são estáveis, né, e eles vão lastrear cada token da Libra nessa cesta de moedas. Então praticamente a Libra vai ser uma stablecoin lastreada, ou seja, uma moeda lastreada numa moeda fiat ou numa cesta de moedas fiat. E o problema disso é o seguinte, por mais que ela seja 100% lastreada nessa cesta de moedas, ou seja, por mais que eles não inflacionem a Libra, que eles não emitam tokens sem lastro nessa cesta de moedas, a própria cesta de moedas já é naturalmente inflacionada pelos bancos centrais. Então isso não elimina o problema gerado pelo sistema de reserva fracionária em que os bancos centrais emitem há mais de 100 anos moedas sem lastro nenhum, fazendo com que elas percam valor, com que elas tenham inflação. Inflação é nada mais do que isso. O Banco Central emitindo moeda out of thin air, sem lastro. E outro problema disso é que essa reserva que vai gerar o lastro para a Libra também vai ser controlado pela Libra Association. Então, mais um problema, de novo, advindo aí da centralização dessa criptomoeda. O quarto problema é que eles várias vezes ao longo do white paper citam a preocupação deles de trabalhar junto aos policymakers, né, que são os legisladores de cada país, de cada jurisdição. E por mais que isso, num primeiro momento, pareça legal, pareça uma boa notícia, na verdade não é. Isso é péssimo, tá? Isso é uma má notícia. Porque a grande vantagem do Bitcoin, por exemplo, é que ele não depende da autorização de nenhum país. Então, num país, por exemplo, como a Venezuela, que está passando por uma situação péssima, muito ruim, com hiperinflação, as pessoas podem ir para o Bitcoin, elas podem usar o Bitcoin como reserva de valor sem necessitar da autorização do governo para isso. Então, numa moeda como a Libra, isso não poderia nunca acontecer. Ou seja, pelo fato de eles quererem trabalhar junto com os legisladores e se preocuparem com autorizações e com permissões dadas pelos legisladores, a Libra não vai ser totalmente sem fronteiras, apesar da capilaridade toda e do alcance do Facebook. E também a Libra não vai ser 100% resistente à censura, assim como é o Bitcoin. Ou seja, a Libra não pode ser considerada como uma criptomoeda de verdade, uma criptomoeda tradicional, porque ela não é aberta, não é pública, não é permissionless e não é descentralizada em nenhum aspecto. Agora, quais são os pontos positivos que eu identifiquei aí da Libra? O primeiro deles, e mais importante talvez, é que realmente esse anúncio do Facebook de que ele está querendo criar, que ele vai criar uma criptomoeda, é muito importante para esse mercado. Por mais que não seja uma criptomoeda tradicional, como eu falei, mas isso é muito importante para esse mercado, porque é uma empresa junto com mais 27 empresas muito grandes, né, inclusive principalmente o próprio Facebook, que estão se envolvendo no mercado de criptomoeda. Ou seja, isso comprova mais ainda a força e a revolução que o Bitcoin veio para causar. Isso reforça o Bitcoin, reforça mais ainda o Bitcoin e o ecossistema do Bitcoin. Além do fato de que esse anúncio e a publicidade toda gerada pelo Facebook, que ainda vai ser gerada pelo Facebook e por essas empresas que são fundadoras da Libra Association, vai fazer com que bilhões, literalmente bilhões de pessoas no mundo inteiro venham a ter contato e a entender melhor e a conhecer mais sobre esse mundo de moedas digitais, de criptomoedas, por mais, de novo, que não seja uma criptomoeda pura, mas elas indiretamente vão conhecer isso e podem ir também para o Bitcoin. Isso pode ser muito positivo e reforçar muito a rede do Bitcoin também. O segundo ponto positivo que eu vejo é o seguinte: eu acredito que talvez a Libra não funcione muito bem como uma moeda de verdade, até porque ela não é uma criptomoeda de verdade, e se vier uma crise financeira mundial que prejudique as moedas que estão dentro da cesta dela, ela também pode se prejudicar, ela sofre inflação, etc. Mas esse sistema da Libra, criado pelo Facebook, pode servir muito bem como um meio de pagamento internacional, assim como é o PayPal, mas talvez funcione muito melhor do que o PayPal, porque o Facebook tem alcance não só na própria plataforma do Facebook, mas no Instagram, tem o Direct do Instagram, tem o Messenger, tem o WhatsApp, tá? E fora todas as outras empresas que participam desse sistema.
mas são vários canais de comunicação em que podem servir como meios de pagamento, como locais por onde você pode mandar dinheiro. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Messenger ou pelo direct do Instagram para alguém. Na verdade, você está mandando dinheiro para essa pessoa. Então isso pode ser muito interessante como um meio de pagamento. Beleza? Então esses são os principais pontos aí dessa criptomoeda. No geral, eu acredito que esse anúncio seja positivo principalmente pro Bitcoin, pelo fato, como eu falei, do Facebook, de grandes empresas estarem se envolvendo nisso. Mas se você quer entender melhor sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, sobre como que você faz para criar uma renda passiva dentro do ecossistema do Bitcoin, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no link da descrição, o link para um vídeo que eu gravei com especialistas em Bitcoin, sobre como que você faz para ter uma renda de R$5.000 investindo através do Bitcoin e sem se envolver com esses esquemas de pirâmide que surgem por aí. Beleza? Então, vá lá no primeiro link da descrição e assiste esse vídeo para você entender como que você faz para criar uma renda passiva através de investimentos com Bitcoin. Fechado? Então, se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilhe com as pessoas que você acredita que vão gostar dessa informação e também se inscreve no meu canal e assiste esses outros vídeos aqui que eu estou te recomendando. Fechado? Então até o próximo vídeo. Valeu!